Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Olha que texto interessante aqui no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o texto? No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: haja luz. E a luz começou a existir. Então Deus disse que haja luzeiro no céu, para separar o dia e a noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. Assim, Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Interessante esse texto nessa versão, porque diz aqui que a terra era um vazio e não tinha nenhum ser vivente. Já na tradução de João Ferreira de Almeida, diz que a terra era sem forma e vazia. Porém, na tradução original do hebraico, diz que a terra se tornou sem forma e vazia. Qual dessas três versões estariam corretas? Bom, a terra se tornou vazia, porque Deus, ele não cria nada abstrato, Deus não cria nada sem vida e Deus não cria nada sem propósito. É que entre o versículo 1 e o versículo 2, algo de extraordinário aconteceu, que não está dentro do tempo Cronos, e sim no tempo Kairos de Deus. E a ciência, ela diz que um grande meteoro caiu aqui e destruiu a primeira biosfera, já que a primeira biosfera trazia pressão sobre a Terra e fazia com que os primeiros habitantes, que eram esses animais, eram grandes. A arqueologia prova isso, já que eles encontraram ossadas, esqueletos de grandes animais, a qual eles chamam do quê? De dinossauro. A ciência diz que na península de Yucatán caiu um grande meteoro chamado Chicxulub. Esse grande meteoro, que a ciência caracteriza como a extinção do dinossauro, a Bíblia ela explica de uma outra forma. Um ser chega nessa terra, expulso do céu, e quando ele cai aqui, ele cria uma grande explosão. A raiva, o ódio era tão grande que tudo que havia vida foi exterminado por ele. Ele matou, exterminou todos esses animais. Tudo que existia nessa biosfera. E a prova está no versículo 3, quando Deus disse, haja luz. Também no original, esse haja luz significa basta. Já que nós lemos que é no versículo 14 que Deus começa a criar os grandes luminares no céu. E no versículo 16, Deus cria o sol e a lua. Se Deus cria o sol e a lua somente no versículo 16, que luz era essa no versículo 3? Era o basta de Deus para exterminar a escuridão, já que a palavra escuridão, ela também pode ser traduzida como trevas. E a palavra trevas também pode ser traduzida não só com a ausência de luz, mas também para representar o mal. Ou seja, Deus dá um basta no mal e a partir de agora, Deus começa a recriar essa outra biosfera com um outro propósito. Deus começa a reorganizar a natureza. Deus disse um basta. Então, tudo que aconteceu ali na península de Yucatán, agora Deus começa a fazer um novo processo, criar uma nova existência sobre a terra. Deus é aquele que cria, é aquele que forma. E tudo que Deus faz há um propósito na terra. Inclusive você. Você não está aqui por acaso, você não é um acidente. Você é um propósito de Deus na terra. Porque até os animais que foram exterminados nessa grande explosão, hoje eles também estão sendo utilizados
Por mais que não são animais, hoje eles são usados como combustível. Os fósseis desses animais que geraram o petróleo que nós temos embaixo das nossas placas tectônicas. Nós temos o que? O petróleo que é extraído da terra, que vem de fósseis de animais, de seres vivos que eram vivos que morreram, né? De seres viventes que morreram. Então, tudo que Deus faz, existe um propósito. Eu quero profetizar na sua vida que por mais que você não entenda o que você está passando, o que você está vivendo, o que você está enfrentando hoje, há um propósito de Deus na sua vida. E Deus tem coisas extraordinárias e grandes para você. Deus vai transformar tudo que você está passando num propósito de vida. Nem que se Ele tiver que recriar a estratégia de vida para você, os seus sonhos, os seus projetos, Ele vai recriar. Ele vai dar um basta. Ele vai dizer em tudo que você está passando, haja luz. Haverá uma saída. Haverá uma luz, haverá uma saída. Haverá um fim de tudo que você está passando, enfrentando de mal, que podemos chamar de trevas. Se você achou interessante, compartilhe esse devocional e me ajude a pregar o Evangelho através das redes sociais. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Shalom.